quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Para professor de biologia hoje, é um grande tabu em sala de aula? É explicar gênero, né? Sim. Porque você tem a questão do XY é homem, XX é mulher. Cara, eu fui cancelado na internet por causa disso. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, determinou o afastamento dos diretores dos 4 colégios onde o espetáculo foi apresentado. As cenas são inspiradas em uma música chamada Cavalo no Cio, que tem conotações sexuais. O que me falaram foi, não importa se o seu filho não aprende na escola, ele tem que estar lá. Na prática, ninguém reprova, né? Ninguém reprova porque, dentre outras coisas, os bônus que são distribuídos aos professores, eles estão relacionados à aprovação. A Polícia Federal investiga Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Lula, por suspeito de envolvimento em um esquema de liberação irregular de recursos do Ministério da Educação. A justiça brasileira quer nos obrigar a levar os nossos filhos para um ambiente onde eles não aprendem o que deveriam. 1/3 dos brasileiros de 15 a 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Então existe uma grande transformação acontecendo e pode gerar um grande número de pessoas que não vão conseguir trabalho porque elas não conseguem acompanhar esse movimento. Aonde ninguém pode garantir a segurança dos nossos filhos. O menino já tratava de glaucoma. Após as agressões, ele foi atendido em 2 unidades de saúde, mas acabou perdendo a visão de um dos olhos. A criança havia se classificado para 2 finais de Olimpíadas de Matemática. Nessa escola estadual no interior paulista, um caso de ameaça e intimidação. Durante uma discussão, um aluno de 15 anos chega a puxar a cadeira do professor. Momentos depois, ele derruba a mesa. Já não está na hora de mudar essa realidade? Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema pedagogia. Por que a educação pública não cumpre o que deveria? Educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Eis um mantra que há 3 séculos inspira as políticas educacionais pelo mundo. Os sistemas públicos de ensino nunca foram tão amplos e a humanidade nunca foi tão escolarizada como agora. A julgar pelas expectativas de progresso imaginadas, sobretudo desde a Revolução Francesa, a aposta liberal na democratização universal do ensino, livre do gerenciamento da Igreja, deveria render-nos hoje a grande glória da humanidade. Sob o império da razão, do conhecimento científico e da técnica, a esta altura teríamos superado séculos de ignorância e obscurantismo religioso para enfim gozarmos os benefícios econômicos, políticos e sociais de uma fraternidade universal equilibrada, com produtividade sempre crescente e seus benéficos resultados cada vez mais compartilhados. Com tantas inovações tecnológicas, deveríamos hoje trabalhar poucas horas do dia e gozar o restante? Instalados em habitações confortáveis, amplas o bastante para bem acomodar famílias numerosas e cercados de bens e facilidades materiais graças a uma disseminada e bem distribuída prosperidade econômica. No entanto, a realidade prática de nossos dias apresenta-se bem diferente da utopia iluminista. Em 1975, no estudo nos Estados Unidos, 45% dos jovens adultos atingiam 4 marcos clássicos da vida adulta antes dos 30. Eles tinham saído da casa dos pais, eles tinham conseguido emprego, casado e tido filhos. Em 2024, esse número caiu para 28%. E a maioria desses 28% só atinge os marcos econômicos. Não casa e não tem filhos. Os marcos da vida adulta não atrasaram, eles desapareceram. 50% dos jovens da geração Z brasileira dizem que eles querem comprar um imóvel. É a maior porcentagem entre todas as gerações. Querer eles querem. Só que a mesma pesquisa mostra que 47% deles não tem dinheiro nem para dar entrada. Quase metade. E 65% dizem que se for para comprar, vai ser só daqui a uns anos, sem nenhum tipo de prazo definido. Embora sobrem diplomas e anos de salas de aula, o analfabetismo funcional é queixa recorrente no ambiente acadêmico e no mercado de trabalho. Quem está de olho numa vaga na universidade tem que saber português, matemática e fazer uma redação. Mas nem sempre os conhecimentos são aprofundados o suficiente no ensino fundamental e no médio. O problema é maior quando um aluno sai da sala de aula com dificuldades mais graves. Uma pesquisa feita com 2.500 pessoas revelou que quase 1/3 dos brasileiros de 15 a 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Entre os mais jovens, até 29 anos, o percentual aumentou de 12% para 16% de 2018 para cá. O endividamento das famílias segue crescendo, bem como as exigências de formação técnica, de trabalho e as enfermidades psíquicas. E a quantidade de famílias endividadas no Brasil alcançou um novo patamar recorde, mais de 80%. As profissões, elas mudam muito rapidamente, então existe uma grande transformação acontecendo e pode gerar um grande número de pessoas que não vão conseguir trabalho
porque elas não conseguem acompanhar esse movimento. E o Ministério da Previdência divulgou que mais de 500 mil pessoas foram afastadas no Brasil por transtornos mentais no ano passado. É a segunda vez que o Brasil bate esse recorde. Cresce também o paradoxal desânimo geral quanto à propagação do gênero humano, posto que cada nova geração parece importar-se mais com o meio ambiente e regras arbitrárias de relacionamento, cada vez mais restritivas, impregnadas de desconfiança e inibidoras de laços permanentes. Scientific consensus that the lives of children are going to be very difficult, and it does lead, I think, young people to have a legitimate question. You know, is it okay to still have children? Eu abandono meu trabalho em nome do seu trabalho, e aí depois eu jogo isso pra você como culpa. Eu deixo de sair com as minhas amigas, mas eu quero que você deixe de sair pra jogar o seu futebol. E aí a gente acha que o amor tá muito ligado à posse, ao ciúme, e aí eu te controlo e você me controla. Tudo isso assentado sobre 45 milhões de cadáveres inocentes ao ano, segundo os dados fornecidos pela OMS acerca do aborto, conforme expusemos em nosso último episódio, cujo link pode ser encontrado aqui embaixo na descrição, juntamente com as demais referências deste vídeo. Dito de outro modo, é certo afirmar que vivemos a era mais paradoxal de toda a história humana, em que a escalada da escolarização universal e do progresso técnico conduziu a humanidade não ao vivificante paraíso de amor e conforto pretendido, mas ao mortífero inferno terrestre de ódio e precarização, em que a paz universal parece exigir a selvageria pagã, insidiosamente recuperada e anestesiadamente aceita, de uma humanidade que atenta contra si mesma numa escala sistemática de morte jamais antes vista. How did I deserve to die for the crime of the man who raped my mother? Well, at that point in time, you were still, you know, in your mother's belly, and she had all control over you because you're a part of her body. And if she wanted you removed, that's her choice. I'm glad that you're here today. Like, you survived. Congratulations. But it's still her choice. And it doesn't matter about if there was a law there to save you. If she wanted to, she could have. And that's it. Mais que um problema de ordem intelectual, constata-se uma crise de virtudes morais e do senso de transcendência que historicamente estruturaram o Ocidente. Para melhor compreendermos as causas profundas desse cenário, convém recorrermos ao magistério de sempre da Santa Igreja, no caso, a encíclica Divini Ilius Magistri, do Papa Pio XI, promulgada em 1929. Naquele documento, o Sumo Pontífice nos alertava textualmente para as consequências de apartar o ensino de sua base espiritual e transcendente. A educação imprime nos espíritos a primeira, a mais poderosa e duradoura direção da vida. Na verdade, consistindo a educação essencialmente na formação do homem como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para que foi criado, é claro que, assim como não se pode dar verdadeira educação sem que esta seja ordenada para o fim último, assim na ordem atual da providência, isto é, depois que Deus se nos revelou no seu Filho unigênito, que é o único caminho, verdade e vida, não pode dar-se educação adequada e perfeita, senão a cristã. O desvio central denunciado pela Igreja, como apresentado mais adiante no mesmo documento, é o chamado naturalismo pedagógico. Trata-se da presunção de educar o ser humano prescindindo da graça divina, desconsiderando as fraquezas inerentes à natureza humana decaída e ignorando a finalidade última da existência, que transcende a mera utilidade material exigida pelo Estado moderno. De fato, assim continuava o Papa Pio XI. É falso, portanto, todo o naturalismo pedagógico que, na educação da juventude, exclui ou menospreza por todos os meios a formação sobrenatural cristã. É também errado todo o método de educação que, no todo ou em parte, se funda sobre a negação ou esquecimento do pecado original e da graça, e, por conseguinte, unicamente sobre as forças da natureza humana. Tais são, na sua generalidade, aqueles sistemas modernos, de vários nomes, que apelam para uma pretendida autonomia e ilimitada liberdade da criança e que diminuem ou suprimem até a autoridade e a ação do educador, atribuindo ao educando um primado exclusivo de iniciativa e uma atividade independente de toda a lei superior natural e divina na obra da sua educação. Para compreendermos a evolução desse pensamento pedagógico, é fundamental traçarmos sua linha histórica. A tradição católica, com seu desenvolvimento patrístico e escolástico, protagonizado por grandes doutores como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, parte de um realismo profundo sobre a condição humana. O intelecto é capaz de conhecer a verdade, mas a vontade requer retificação
disciplina e cultivo constante das virtudes morais. A educação era entendida como um processo profundo de elevação da alma, onde a razão deveria caminhar em perfeita harmonia e docilidade para com a revelação divina. Mas uma mudança estrutural ocorreria no século XVII com Jean Comenius. Considerado o pai da pedagogia moderna, Comenius foi um bispo protestante da seita hussita dos Irmãos Morávios. A Revolução Protestante, animada pelo espírito emancipatório do livre exame das Sagradas Escrituras, rompeu a unidade teológica europeia, fragmentando o eixo em torno do qual as ciências se ordenavam. Influenciado pelo empirismo mecânico de Francis Bacon, Comenius transpôs essa visão técnica para o ensino. Ele introduziu a proposta da pansofia, sintetizada em seu famoso lema de ensinar tudo a todos totalmente. Sob a promessa de um método universal e mecânico, o ensino passou a ser estruturado de forma sequencial e padronizada. O foco central se deslocava do amadurecimento espiritual da alma individual para a transmissão em larga escala de saberes práticos e utilitários. Embora Comenius mantivesse uma linguagem de fundo religioso, sua metodologia abriu espaço para um pragmatismo essencialmente terreno. Paulatinamente, a educação deixava de priorizar a sabedoria das verdades eternas para focar no domínio técnico do mundo físico e na utilidade econômica temporal. O que se iniciou como mecanização metodológica com o protestantismo de Comenius ganhou contornos de total secularização no século XVIII nas teses de Jean-Jacques Rousseau, que consolidou as bases daquilo que o Papa Pio XI definiria como o cerne do erro naturalista. Em seu tratado pedagógico, Emílio, ou da Educação, Rousseau estipulava a tese de que o ser humano nasce em estado de perfeita pureza e bondade original, sendo corrompido unicamente pelas instituições sociais e pelas tradições estabelecidas. Mas o que o Rousseau tem em mente é que esse bom selvagem, como se costumou chamar depois, ou esse homem natural, era um homem que não tinha propriedade, que não era competitivo, que não era violento, que vivia com aquilo que a natureza lhe dava. Veja como essa ideia penetrou na nossa cultura, hein? Até hoje tem gente que acredita nisso. E acha que se for morar, sei lá, no Xingu, na Amazônia, vai encontrar esse bom selvagem, né? A gente sabe que ele nunca existiu, esse tal bom selvagem. Essa premissa altera radicalmente a lógica educativa. Ao negar a doutrina do pecado original e, portanto, as mais inclinações que demandam correção em qualquer criança, Rousseau descarta a necessidade de ascese e redenção espiritual. Sob essa ótica, a criança não deve ser moldada ou corrigida por meio da disciplina e de discursos morais, tampouco a graça sacramental desempenha qualquer papel indispensável em sua formação. Segundo o dogma gnóstico russoniano, o homem já carrega em si todo o necessário ao seu próprio aperfeiçoamento. A imposição de limites externos é substituída pelo conceito de educação negativa, que consiste em não ensinar a virtude nem a verdade, mas em preservar do vício e do erro o coração e o espírito. O preceptor não dita regras morais, ele organiza um ambiente de modo que as próprias experiências e a natureza ensinem os limites necessários ao desenvolvimento autônomo da criança. Assim, toda autoridade exercida por pais ou professores passa a ser lida sob a suspeita de opressão. A busca por uma verdade objetiva exterior é substituída pelo subjetivismo e pelas inclinações momentâneas do próprio educando. No século XIX, essa herança sentimental de Rousseau seria adaptada e transformada em prática de sala de aula pelo educador suíço Johann Pestalozzi. Pestalozzi absorveu a tese do desenvolvimento espontâneo e a converteu em um método focado na intuição sensível e nas atividades psicológicas imediatas da criança, deixando em segundo plano o rigor lógico e o estudo abstrato, próprios das humanidades clássicas. A educação passava então a ser encarada prioritariamente sob um viés biológico e psicológico de evolução interna. A figura do professor foi destituída de sua dignidade histórica de mestre e transmissor da verdade, assumindo a função de mero facilitador dos instintos do próprio aluno. A partir disso, estavam dadas as condições para o surgimento do construtivismo e de correntes contemporâneas que, ao eliminarem o cultivo intelectual profundo e o temor de Deus, deixaram a juventude desamparada de referências sólidas, sem a consciência clara da real constituição do homem e do fim último de sua existência. Por exemplo, você poderia reprovar alguém nessa turma, na prática? Então, na prática não. Na prática ninguém reprova, né? Ninguém reprova porque, dentre outras coisas, os bônus que são distribuídos aos professores, eles estão relacionados à aprovação. Então, escola que aprova pouco, ela fica sem bônus. Então, chega um determinado momento do ano letivo, lá pela, sei lá, setembro, outubro, quando começa o terceiro bimestre, né, vai terminando o terceiro bimestre, a diretora já fala, vamos dando um jeito aí. Então, aquele professor que gosta de
não tô nem aí, vou dar vermelha mesmo. Tá? Vai chegar uma hora que ele vai receber um recado falando assim, amigão, vai resolvendo a situação aí, porque ninguém vai reprovar. Entendi. Então só se reprova por falta. Né? E olhe lá. Isso foi o que restou após a perseguição e consequente expulsão dos jesuítas no século XVIII, capitaneadas por ministros e monarcas absolutistas e iluministas como o Marquês de Pombal, motivadas pelo desejo de centralização estatal e pela influência de ideais liberais e maçônicos. Ao desmantelar a vasta rede educacional da Companhia de Jesus e o seu tradicional método Ratio Studiorum, de inspiração escolástica, o Estado assumiu a instrução pública e permitiu que a secularização abrisse caminho à pedagogia moderna. A transição entre modelos pedagógicos provocou um severo apagão educacional e institucional. O fechamento abrupto dos colégios jesuítas desorganizou o ensino em toda a Europa e em suas colônias, resultando na perda do corpo docente mais preparado da época e na fragmentação curricular por meio de estruturas isoladas, como as aulas régias. Além disso, as tentativas de financiamento público estatal foram marcadas por corrupção e arrecadação insuficiente, ao que se seguiu a severa precarização da carreira dos novos professores leigos, que sofriam com baixos salários e falta de formação adequada, tornando a aplicação imediata das teorias modernas um desafio quase impossível na realidade das salas de aula daquele século. A Polícia Federal investiga Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Lula, por suspeita de envolvimento em um esquema de liberação irregular de recursos do Ministério da Educação para a empresa Life Tecnologia Educacional. Segundo a PF, a empresa do empresário André Mariano teria recebido cerca de 70 milhões de reais em contratos superfaturados com prefeituras do interior de São Paulo, desviando parte do dinheiro público por meio de empresas de fachada. As consequências imediatas do caos administrativo inicial foram a precarização geral e a elitização do ensino, contrária à promessa iluminista de universalização, posto que acabaram restringindo o ensino de qualidade às elites urbanas. A destruição do sistema jesuíta foi o catalisador estrutural do surgimento dos sistemas nacionais de ensino, tais como os conhecemos hoje, laicos e voltados ao progresso científico moderno, inspirados pelas ideologias pedagógicas que descrevemos há pouco. E isso responde em grande medida à pergunta com que abrimos este vídeo sobre o porquê de nossas escolas encontrarem-se no estado em que se encontram hoje e não cumprirem o que deveriam. Frente aos desvios de cada época, porém, a história nos mostra que respostas profundas costumam surgir de dentro da própria tradição da Igreja. Por exemplo, no século XIX, ápice da Revolução Industrial, as transformações urbanas desestruturavam famílias e deixavam milhares de jovens marginalizados nas periferias das grandes cidades. Foi em Turim, na Itália, que Deus suscitou um contrapeso de valor inestimável, nosso patrono, São João Bosco. Ao lidar com uma juventude vulnerável e exposta à delinquência, Dom Bosco não recorreu ao otimismo ingênuo de Rousseau, nem à padronização mecânica de Pestalozzi. Ele estruturou o seu consagrado sistema preventivo, assentado sobre 3 pilares indissociáveis: a razão, a religião e a amorevolezza, entendida como amabilidade ou doçura. Dom Bosco compreendia o realismo da natureza humana e a necessidade de guiar o jovem com firmeza, vigilância e afeto. Ele propôs uma pedagogia da presença. O educador deve partilhar a vida do educando, antecipando-se ao erro por meio de uma convivência baseada na caridade cristã. A razão traduzia-se em dialogar com o jovem, tornando transparentes os motivos das regras e deveres exigidos. A religião constituía o coração do método, pois sabia que sem a prática sacramental, a confissão, a recepção da Eucaristia e a piedade mariana, o edifício moral do jovem desmoronaria. E a doçura não significava frouxidão ou relativismo, mas um amor autêntico e desinteressado, capaz de gerar confiança mútua. O objetivo final de Dom Bosco era claro e perene: formar bons cristãos e honestos cidadãos para a eternidade e para o bem da sociedade. O abandono desse equilíbrio pedagógico e a consequente hegemonia do naturalismo laico trouxeram graves reflexos para o cotidiano das escolas. Afastada de seus princípios morais, a sala de aula muitas vezes se converteu em um ambiente de hostilidade e desordem profunda. São cada vez mais frequentes os episódios alarmantes de violência física contra os educadores, como ilustra o recente caso de uma professora da rede pública municipal de São José dos Campos, que quase engoliu uma lâmina de vidro colocada por alunos em seu copo de água. Tal estado de coisas reflete o colapso da autoridade e do respeito mútuo, incentivado por pedagogias que horizontalizam a relação de ensino e hoje encontram-se majoritariamente inspiradas por ideais como conflito de classes e de permanente desconfiança contra a estruturação hierárquica da sociedade,
impregnados de explosivas ideologias identitárias e de heterodoxia quanto aos conhecimentos mais básicos sobre a natureza humana. Você vê a questão, por exemplo, para professor de biologia hoje, é um grande tabu em sala de aula? É explicar gênero, né? Sim. Porque você tem a questão do XY é homem, XX é mulher. E aí, né, até 2013, a gente ensinava isso numa boa. Hoje, meu amigo, se você não especificar direito ali que XX tem variáveis, né? A gente tem que falar de sexo biológico. Exatamente. Biológico, é. Você agora tem que falar sexo biológico. Sim. Eu lembro, cara, eu fui cancelado na internet por causa disso. E aí, o que acontece hoje? Quando você vai dar uma aula e falar de biologia, né? De sexagem, sexo biológico. Sexo ou biológico. Pessoas que menstruam. Ao usurpar a suma autoridade de Deus e sua igreja, o Estado liberal e laicista priva o ser humano de sua dignidade espiritual, obscurece a inteligência e compromete a necessária dimensão moral da escola. O resultado inevitável é a debilitação do respeito ao próximo e a escalada da violência. Nessa escola estadual no interior paulista, um caso de ameaça e intimidação. Durante uma discussão, um aluno de 15 anos chega a puxar a cadeira do professor. Momentos depois, ele derruba a mesa. Um levantamento da ONG Nova Escola e do Instituto Ame Sua Mente mostra que os casos se repetem pelo país. 8 a cada 10 educadores declararam ter sofrido violência em ambiente escolar este ano. Em quase 60% dos casos, quem comete os atos são os próprios alunos. Em 31%, os pais. Por outro lado, enquanto os sistemas públicos de ensino lidam com graves problemas de segurança e proficiência, o aparato estatal inflige uma policialesca vigilância contra famílias que exercem o direito legítimo de prover a seus filhos caminhos alternativos para o bem de sua formação. Neste ano mesmo de 2026, observamos no Brasil episódios severos de condenações e pressões judiciais contra praticantes do homeschooling, ou ensino doméstico. Famílias dedicadas, cujos filhos frequentemente apresentam desempenho intelectual e comportamento social acima da média, passaram a responder a processos sob acusação de abandono intelectual. O conhecido casal de influenciadores Deia e Tiba Camargos enfrentou uma intensa disputa jurídica para manter o direito de educar seus 6 filhos em ambiente familiar. No Paraná, na cidade de Araucária, outra família foi penalizada com uma multa que alcançou a cifra de 1,4 milhão de reais por recusarem-se a matricular os filhos no sistema escolar regulamentado. Da mesma forma, na comarca de Jales, no interior de São Paulo, os pais de uma família chegaram a ser condenados a 50 dias de prisão em regime semiaberto, sob o mesmo argumento jurídico. Eles não têm noção, né? Eles fumam maconha, fazem uso de drogas na porta da escola, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eu fui impedida. O homeschooling, eu costumo dizer que o homeschooling, ele iguala o jogo. De onde eu venho, aonde eu moro, onde eu tenho o convívio, como que eu daria uma educação melhor ao meu filho? Eu posso pagar uma escola muito boa para ele? Não posso. Eu não tenho esse dinheiro. Mas no homeschooling, a gente consegue igualar o jogo. Uma tal perseguição soa como repetição histórica da sanha maçônico-liberal do século XVIII que destruiu os colégios jesuítas e que descrevemos minutos atrás. A truculência de tais medidas restritivas revelam a persistência da mentalidade iluminista de monopólio da instrução pública pelo Estado, que desconsidera a primazia original da família na educação, resguardada pelo direito natural e reafirmada pela Igreja. De fato, assim nos ensinava o Papa Pio XI na já referida encíclica Divini Ilius Magistri. A família recebe, portanto, imediatamente do Criador a missão e, consequentemente, o direito de educar a prole, direito anterior a qualquer direito da sociedade civil e do Estado, e por isso inviolável da parte de todo e qualquer poder terreno. Sobre este ponto, é de tal modo unânime o sentir comum do gênero humano que estariam em aberta contradição com ele quantos ousassem sustentar que a prole pertence primeiro ao Estado do que à família e que o Estado tenha sobre a educação direito absoluto, dizendo que o homem nasce cidadão e por isso pertence primeiramente ao Estado, não refletindo que o homem, antes de ser cidadão, deve primeiro existir e a existência não a recebe do Estado, mas dos pais. Portanto, relativamente à educação, é direito, ou melhor, é dever do Estado proteger com as suas leis o direito anterior da família sobre a educação cristã da prole e, por consequência, respeitar o direito sobrenatural da Igreja a tal educação cristã. Enfraquecida a autonomia familiar em favor de uma agenda laicista, colhemos também consequências demográficas sérias,
como o desinteresse crescente pela constituição de novas famílias, a acentuada queda nas taxas de natalidade, o envelhecimento da população, a estagnação econômica e o colapso iminente dos sistemas previdenciários, comum hoje em todo o mundo ocidentalizado. Cada vez menos jovens trabalhando, cada vez mais aposentados precisando ser pagos, e o resultado já está aí. Segundo os dados oficiais do próprio governo, o rombo da Previdência no Brasil em 2025 foi de 436 bilhões de reais. E só o INSS teve déficit de mais de 320 bilhões. No fim das contas, o Estado liberal conspira contra si mesmo quando, em vez de reconhecer sua submissão ao bem das famílias, pretende, ao contrário, submetê-las a seu serviço, esmagando-as sob o despótico exercício do poder político. Mesmo a China comunista, que por décadas praticou a política do filho único, reprimindo violentamente a vivência legítima da lei natural, flexibilizou sua posição nos últimos anos e hoje oferece incentivos financeiros para a promoção de mais casamentos e mais filhos. Em 2020, a China registrou o mais baixo número de nascimentos dos últimos 60 anos. Nasceram 12 milhões de bebês, segundo o censo. E embora esse número possa parecer muito alto se comparado ao do Brasil, que ganhou 2,6 milhões, é o mais baixo na China desde a década de 1960. Com isso, as autoridades chinesas anunciaram no fim de maio de 2020 uma guinada em sua política de natalidade. A partir de agora, os casais poderão ter até 3 filhos se quiserem. Alarmados com o encolhimento populacional e a consequente retração futura de sua relevância econômica no cenário mundial, seus governantes finalmente entenderam que gente não é problema, mas solução. Talvez tarde demais, porque tais esforços não têm se mostrado eficazes na reversão dos efeitos de décadas de um brutal controle de natalidade. Nenhum país ficou tão velho, com uma população tão grande, no nível de riqueza que a China tem, ou no nível de pobreza, ou no nível de desenvolvimento da China. Países como o Japão, Estados Unidos com populações maiores, eles eram bem mais ricos quando eles chegaram no nível de envelhecimento que a China está chegando agora. Então, quer dizer... Chegou um pouco antes, então, do que eles estavam planejando. Isso vai ser um problema. A política do filho único causou um desequilíbrio entre homens e mulheres. A quantidade de homens que você tem é muito maior do que de mulheres. Porque tem uma questão cultural na China, que é uma sociedade patriarcal, tal. A importância é pro filho homem. Então, se você só pode ter um filho, o que você quer? O herdeiro homem. Então, as mulheres ficavam grávidas, descobriam que era uma filha mulher. Elas abortavam. Caramba. E tinha um homem. Só podia ter um filho, eu vou escolher. E todo mundo ficou nessa. Causou um desequilíbrio. Chegou momentos que tinha para cada 130 homens 100 mulheres. Ou para cada 100 mulheres tinha 130 homens. A respeito dessa temática, recomendamos nossos episódios de número 12, sobre feminismo e demografia, e o de número 13, sobre a chamada Revolução Reprodutiva. Os links também encontram-se aqui embaixo na descrição, juntamente com as demais referências deste vídeo. Retomando o nosso tema central, diante da inegável tragédia civilizacional decorrente do abandono da verdadeira pedagogia, faz-se necessária a retomada consciente da boa doutrina e de referências pedagógicas perenes. É com este propósito que o Centro Dom Bosco lançou a campanha editorial Fundamentos da Verdadeira Educação, na qual resgatamos 5 obras que oferecem respostas seguras para pais, professores e estudiosos que desejam reconstruir a pedagogia sobre alicerces sólidos. O Amanhecer das Crianças, A Arte de Educar os Filhos, de Frei Petit de Murat, uma obra clássica voltada à maternidade e à educação dos primeiros anos da infância, trazendo orientações fundamentais baseadas na tradição da Igreja. Como ensinava Dom Bosco, o sistema preventivo na educação, de Augustine Offray, um estudo detalhado e prático sobre como o patrono da juventude aplicava seus princípios nos oratórios, oficinas e colégios, alcançando resultados admiráveis com os jovens. Educação dos Filhos, Conselhos Práticos do Padre Jean Violet, um autêntico manual prático para os pais católicos, tratando desde o exercício equilibrado da autoridade até o desenvolvimento da vontade, do caráter e da piedade dos filhos. Escola Examinada, Sua Finalidade e Contexto, de Vincent Edward Smith, um dos grandes textos da filosofia tomista aplicados à educação, demonstrando quais devem ser os reais métodos e prioridades de uma instituição escolar verdadeiramente humana. Por fim, Fundamentos da Pedagogia, a encíclica Divini Ilius Magistri comentada, do padre Eustáquio Guerreiro, um comentário analítico ao principal documento pontifício sobre o tema, explicitando os direitos da família, os limites do Estado e o papel insubstituível da Igreja. Esta coleção exclusiva está disponível com desconto e condições especiais durante o período de lançamento,
que se encerrará nos próximos dias. Trata-se de um investimento fundamental para guarnecer sua casa ou sua escola com referências filosóficas e práticas sólidas. Não deixe de acessar o portal da nossa editora, garantir sua coleção e, assim, participar deste importante resgate cultural. Caros amigos, as dificuldades da educação contemporânea não se resolvem meramente com ajustes técnicos, novas tecnologias ou aumento de repasses orçamentários. A questão central repousa na finalidade que damos ao ato de ensinar. Quando se aparta a formação humana das virtudes morais e do reconhecimento do Deus Criador, Redentor e Santificador, nenhum sistema educacional pode conduzir o homem para o fim último a que é chamado. Tampouco poderá esse mesmo homem atender plenamente às expectativas de progresso material e social desenhadas pelo revolucionário espírito liberal. A responsabilidade das famílias e dos educadores comprometidos com o bem é inalienável. A primazia da Igreja e dos pais sobre a instrução dos filhos é um pilar que devemos sustentar e exercer com dedicação. Espelhados no zelo pedagógico de São João Bosco e amparados pela sabedoria do magistério de sempre da Santa Igreja, podemos resgatar o verdadeiro sentido do desenvolvimento da inteligência e do caráter. Assim, rezemos para que o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo volte a ser defendido e pregado por nossos mais altos prelados, eles próprios em grande número, infelizmente, encantados pelo espírito modernista de conciliação com o mundo liberal e anticristão. Rezemos para que a Roma eterna dos apóstolos retome a velha coragem de abraçar a suprema lei da salvação das almas, mais urgente do que nunca, em meio à manifesta crise de fé que assola a Santa Igreja. Assim o pedimos pela intercessão de São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!